doutrina de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Como já é do conhecimento geral, nossas sessões de estudo e ministração, tanto dos cultos quanto das aulas da Escola Bíblica Dominical, estão sendo midiáticas. Aprove a Deus nos proporcionar uma alternativa de podermos cumprir a orientação do autor aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, de não deixarmos de congregar, lançando mão do avanço tecnológico de nossos dias. Louvo a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que pela atuação do Espírito Santo nos constrange a buscar alternativas de não deixar calar a sua palavra, levando-a de todas as formas e por todos os meios aos irmãos na fé em Cristo e a todos aqueles que porventura tenham a oportunidade de ouvir, ver ou ler o que o Senhor tem preparado nesses dias tão difíceis que se avizinham ao arrebatamento da igreja. Na lição da Escola Dominical desta semana, estaremos estudando sobre duas palavras importantíssimas para o entendimento da doutrina da salvação, que são elas, eleição e predestinação. Muitas vezes mal interpretadas ou distorcidas, têm gerado não pouca controvérsia. Contudo, é o desejo do meu coração que, ao final desta videoaula, não reste mais dúvida ou insegurança quanto às suas aplicações nesse plano glorioso que Deus elaborou muito antes da nossa existência. Passemos, então, à lição. Assembleia de Deus em Porto Alegre, Distrito Camaquã. Lição número 3 da Escola Bíblica Dominical. Tema: eleição e predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. O versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. É importante que se esclareça que a abordagem dos conceitos bíblicos de eleição e predestinação segue a interpretação pentecostal. Gostaria que parássemos um instante no texto áureo. Nele existe uma palavra cujo entendimento passa meio despercebido. Estamos falando da palavra beneplácito. Segundo o dicionário, beneplácito significa expressão de consentimento, abonação, concordância, aquiescência, aprovação régia de autoridade, de instância superior e etc., mediante despacho. Podemos entender que na expressão segundo o beneplácito de sua vontade, não se trata de uma vontade leviana, fugaz, dúbia, mas uma decisão ponderada, pensada, analisada, projetada para que a sua vontade gerasse uma ação que produziria um efeito eficaz e poderoso, um verdadeiro decreto real com objetivos definidos e precisos.
Ponto central da lição: a eleição é segundo a presciência de Deus. Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. Fazendo exegese da palavra eleição, encontramos a seguinte definição: eleição, escolha por voto de alguém para ocupar um cargo, um posto ou desempenhar determinada função. Pleito. Escolha preferencial, primazia, predileção. Por conseguinte, eleito, que foi objeto de escolha, de preferência, que foi escolhido ou apontado por meio de votação. O termo é usado nos dias de hoje para representar alguém que se ofereceu para exercer um cargo e foi escolhido do meio de um grupo de indivíduos previamente capacitados para tal. Quanto à questão divina da eleição, não foge desta regra, pois para ser um eleito de Deus, primeiramente o indivíduo deverá fazer parte do corpo de Cristo, o que se dá através do novo nascimento, mediante a fé. Só são eleitos os que cumprem o requisito da salvação na pessoa de Jesus. As condições da eleição. Levemos em consideração que Deus não faz acepção de pessoas, portanto, ele não ofereceria a salvação para uns e para outros não. Isto é muito claro em diversas passagens bíblicas, tais como de João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia fala em mundo, está se referindo a todo o gênero humano sem distinção. A salvação é oferecida a todos os seres humanos. Contudo, se torna eficaz para aqueles que ouvem o chamado e atendem. Gosto de usar a figura que criei para exemplificar com propriedade este versículo, usando elementos do nosso conhecimento moderno. É a figura do cheque. Todos os seres humanos possuíam uma dívida muito grande para com Deus, dívida esta herdada de nosso pai Adão. Como não podíamos saldar esta dívida, Deus graciosamente, movido por profundo amor e misericórdia, coloca em nossas mãos um cheque assinado com um valor muito alto, capaz de quitar esta dívida e ainda sobrar muito para viver uma vida de abundância. Esse cheque é colocado nas mãos de cada ser humano deste mundo. A diferença do salvo para o ímpio é justamente a fé. O salvo crê na assinatura e no saldo do cheque, se levanta, vai ao banco, troca o cheque, quita a dívida e goza eternamente deste privilégio. Já o ímpio não crê, duvida de Deus e da sua oferta. Por isso, não troca o cheque, não paga a sua dívida e morre escravo do pecado, mesmo tendo nas mãos com que se libertar, por pura falta de fé. Por isso, nossa salvação não é meritória. Não há nada que possamos fazer para merecer este cheque, a salvação. Todavia, Deus onisciente que é, elege desde a fundação do mundo aqueles que ele já previu que aceitariam a salvação e perseverariam na fé até o fim pela presciência. Nisto vemos o grande amor de Deus, que mesmo já sabendo de antemão quem vai ser salvo e quem não vai, não nega a palavra de salvação para ninguém, não poupa alento nem para o ímpio. Vida santa e irrepreensível. Ninguém é eleito para ficar deitado em berço esplêndido, apenas gozando de benesses. O eleito foi escolhido para exercer um cargo, cumprir uma missão. No caso da eleição bíblica não é diferente. Fomos eleitos para uma finalidade específica, sermos santos e irrepreensíveis. E a finalidade desses dois adjetivos não é levar o salvo a achar que a sua situação é de superioridade em relação às demais pessoas, mas unicamente de agradar a Deus, um Deus santo que exige a mesma natureza daqueles a quem ele adota como filhos. Pedro fala muito claramente disso quando diz em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Ser santo é ser um referencial em meio à multidão, para que possamos mostrar a face do Senhor nosso Deus a todas as pessoas pelo nosso santo procedimento. E mais pessoas venham a glorificar a Deus, como ele merece ser glorificado. A nova vida dos eleitos. Parece que algumas correntes teológicas ainda não entenderam que um dos principais norteadores da salvação é justamente a novidade de vida.
Paulo declara isto com todas as letras quando fala aos Romanos em Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E esta nova vida que vivemos em Cristo vem com exortações contra a velha natureza, bem como severas advertências a respeito dos frutos da carne. São atitudes, pensamentos, palavras e ações que não podem mais fazer parte do nosso viver, mesmo que seja a prática cotidiana do mundo à nossa volta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, adultério, impurezas, avareza, embriaguez e etc. A lista é grande. Somente pelo Espírito Santo de Deus é que somos capacitados a viver esse novo estilo de vida, livre destas coisas. A salvação é instantânea, mas a santidade é um processo que leva a vida inteira e é importantíssima, porque como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, não cesso de clamar para que tenhamos uma vida de santidade, elemento fundamental para o arrebatamento. Muitos se enganam achando que ser salvo é bilhete de ida no arrebatamento. Lamento dizer, mas não é. É necessário para o arrebatamento que vivamos uma vida reta, santa e justa diante de Deus, principalmente e diante da humanidade também. Para explicar bem como funciona a santidade enquanto processo, desenvolver a figura da escada rolante que desce. Assim é a santidade. Devemos nos esforçar sempre e a cada dia. Não podemos nos jactar da santidade já alcançada. Se parar onde está, você desce. Não existe acostamento na rodovia da santidade. E como processo, ele exige a verificação contínua dos resultados para correções de atitudes, a fim de atingir o objetivo. Síntese do tópico 1. A eleição ocorre por iniciativa própria de Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Tópico 2. Predestinado para filhos de adoção. A predestinação. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de cada membro de sua igreja. Já a predestinação nos fala das consequências desta escolha, ou seja, tudo o que Deus tem preparado para cada um desses, que ele previu que aceitariam a salvação e perseverariam até o fim. Filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, contudo, era perfeitamente entendida pelo povo romano e grego. Justamente o povo que dominava todas as terras conhecidas da época e a língua que era tida como o segundo idioma daquele vasto império. Isto é claramente entendido quando se estuda a plenitude dos tempos de que nos fala Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Só que isto será assunto de outra aula. Os privilégios da adoção. Para entender os privilégios da adoção, precisamos entender primeiro a sequência lógica que deu origem à adoção. Deus tinha um objetivo: criar o ser humano para ter irrestrita comunhão com ele. Porém, surgiu um problema. A humanidade, em Adão, pecou e rompeu esta comunhão. Deus então pôs em prática o plano que ele já havia preparado para resolver o problema: adotar o ser humano como se fosse seu filho, semelhante ao seu filho. Essa adoção não é uma imposição, mas uma oferta de paz. Uma vez adotado, o ser humano gozaria de privilégios decorrentes desta adoção, as consequências predestinadas para todos aqueles que aceitassem a oferta de Deus, que são elas: um novo nome, uma nova imagem, a redenção e a remissão dos pecados e do pecado, restabelecimento da comunhão plena,
passar a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus, acesso a todas as promessas feitas a Abraão, a vida eterna e etc. Assim, o objetivo primário de Deus estaria cumprido: possuir uma grande família para seu louvor e glória. Síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e co-herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. A predestinação bíblica está intimamente ligada à salvação. Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para a condenação eterna. Antes deseja que todos se arrependam, se convertam de seus maus caminhos e sejam salvos. Esta doutrina é abordada de forma convicta nas teologias petrina e paulina citadas nas epístolas desses autores. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo nos fala que: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 9, nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Lucas, em sua carta relatório escrita a Teófilo, narra Paulo declarando aos atenienses que o arrependimento e o perdão de pecados era para todo o gênero humano. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Predestinação e amor. Vejam que gloriosa bênção Deus já havia predestinado aos que elegeu, dentre aqueles que aceitariam seu convite. Ou seja, as bênçãos foram predeterminadas muito antes da criação do mundo. E foi por amor que ele nos elegeu e predestinou a sermos a semelhança de seu Filho, Cristo Jesus. O amor é o ponto de partida e a linha de chegada no plano de Deus. E esta posição não é alcançada por coação, contudo pela atração que o amor de Deus exerce sobre os corações. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Síntese do tópico 3. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. A eleição e a predestinação ocorrem assim. Deus, por sua onisciência, prevê aqueles que aceitariam a salvação e perseverariam até o fim na fé. A estes ele elegeu. Escolheu para viver uma vida santa e irrepreensível em sua presciência. Aos eleitos ele predestinou as bênçãos e um novo viver. Desta forma, a eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Portanto, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não. Todavia, decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Bem, meus amados, espero que ao final desta sessão tenhamos aprendido a maior de todas as lições, que Deus é bom e é bom o tempo todo, e que possamos andar sempre dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade, sempre iluminados pelo Espírito Santo e fazendo do nosso coração o trono de glória do nosso Senhor Jesus, para a honra de Deus Pai. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem
retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra